Então, o aprendizado é você desenvolver determinada habilidade sobre algo, né? Uhum. Desenvolver aprendizado, desenvolver memória, desenvolver uma determinada capacidade, né, sobre um determinado tema. E o biológico é estruturas que compõem, por exemplo, a estrutura do corpo humano. Quando eu Tá. falo de biológico, eu estou falando de estrutura celular, molecular e tal. Biológico não seria o Sistemas, né, DNA? essas Seria o coisas. DNA? Não. Tem DNA também na parada, porque o DNA tá na célula, né? Tá. Então, tem células que tem ali núcleo, então lá dentro tem ali o material genético, ali tem parte do DNA lá dentro. Tá. Então vamos lá, então. Quais são as condições biológicas da aprendizagem? Então, quando você fala condições biológicas, significa que aí tem muita coisa envolvida. Por exemplo, Tá. a estrutura que aprende, vamos dizer assim, é o sistema nervoso, né? Uhum. Então, eu preciso de um sistema nervoso, né, que seja formado por células. Essas células do sistema nervoso têm que ser capazes de determinadas funções que estão envolvidas no processo de aprendizado. Por Uhum. exemplo, eu tenho células no sistema nervoso chamado neurônios que são capazes de gerar um impulso nervoso, que nós chamamos de potencial de ação. Uhum. Dependendo do tipo de potencial de ação, eu vou poder fazer aprendizado e memória. Posso fazer memória de curto prazo, posso fazer memória de longo prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, o que significa isso? A memória depende, então, de uma condição biológica. Então, o aprendizado também é biológico, porque depende de célula. Ah, complicado isso aí. Não, Poxa. ó, pensa comigo. Tá. Vamos lá, vamos Desenha para pensar nós comigo aí. aqui. Quando você fala em aprendizado, você usa alguns canais sensoriais para aprender, para interagir com o mundo. Certo. Tá? Então pensa comigo o seguinte: você precisa ter visão. Uhum. Eu tô vendo tudo à minha volta. Baseado no que eu vejo, eu aprendo coisas. Uhum. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu acordei e eu vi a luz do sol, eu sei, tá de dia. Uhum. Entende? Então agora uma criança ainda não sabe disso, vai ter que aprender. Por isso que tem Entendi. criança que troca o dia pela noite, não tem aquele inferno, assim, que os pais Uhum. acordam com aquela cara de manhã cedo, pô, esse moleque ficou acordado a noite inteira, né? Assim? Sim. Então, porque elas ainda não sabem regular o sono ciclo, o sono, o ciclo do sono, né? Uhum. Então, o que acontece? Depois ela amadurece e aprende. Mas ela aprende porque ela lida com a luz do sol, o que é dia e o que é noite. E então eu tenho neurônios localizados nos meus olhos que me avisam, né? Avisam o cérebro de que é Uhum. dia. Eu aprendo isso. Tem neurônios que ouvem especificamente para audição. Eles são especializados em detectar o som. Aí o som que ele detecta leva essa informação é conduzida por impulsos nervosos, que nós chamamos, como eu falei, de potenciais de ação, e vão para as áreas do cérebro que trabalham com audição. Há pouco eu falei das áreas que trabalham com visão, Uhum. outros que trabalham com audição. Se você, William, lesar a estrutura biológica, os neurônios dos olhos aqui, lesar, a pessoa fica cega. Uhum. Se eu lesar os neurônios da audição, a pessoa fica surda. Então, o que acontece em relação ao aprendizado que ela teria dessas informações sensoriais? Vão deixar de existir. Eu vou ter que usar um outro canal sensorial para aprender, que pode ser o quê? As mãos, aham. Entendi. O tato. Então, aqui, ó, tem neurônios aqui, ó, que detectam o toque. Então, tem cegos que conseguem identificar o objeto, né? Ele pega, você bota um objeto na mão dele, ele vai pensar assim, ele de olhinho lá fechado, o cego, ele vai dizer, isso aqui é um óculos, porque ele pode aprender pelo tato, entende? Mas tem Uhum. que ter neurônio para isso. Assim como você aprende o que é doce, o que é azedo, o que é amargo, através de neurônios sensíveis às substâncias químicas que estão na língua e levam para o cérebro, processa e diz doce, azedo. Então, quando a gente fala que o aprender é biológico, nós estamos falando dessas células que têm essa capacidade de transformar estímulos em Uhum. potenciais de ação, conduzir para o cérebro e fazer com que nós tenhamos sensações e depois transformados em percepção. Todo esse ciclo se torna biológico. Se chama Tudo biológico. isso você tem o seu aprendizado todo depende dessas estruturas biológicas, do sistema nervoso e seus componentes. Agora, se você
quiser aprender por outras vias, qual o canal sensorial que você vai usar para entrar em contato com esse ambiente? Não tem. Como é que a professora passa as coisas para você? Ou ela passa através da visão, ou ela fica falando pelos cotovelos, não é? Então, ali aquela coisa toda. Ou você está aprendendo com a sua mãe o gosto de um determinado alimento, ele pega, dá para você comer. Então, são essas interações do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso periférico com central, que faz com que as coisas tenham sentido. Por isso que a gente fala que o aprendizado é biológico. E o interessante disso, que como é biológico, é célula. E as células são formadas por estruturas. E a maioria dessas estruturas são formadas por quê? Por produtos que você come. Lipídio, proteína, lipídio que é gordura, proteínas, carboidratos, os sais minerais, que a gente chama de íons, né, que são partículas carregadas eletricamente, você ainda come, você come. Por isso que quando a gente tem uma dieta ruim, a gente não consegue aprender direito. Por isso que a dieta tem a ver com o aprendizado, exatamente. A qualidade do que eu como tem um forte impacto sobre a minha capacidade cognitiva. Então, a merenda escolar não pode ser tratada de qualquer jeito. Boa. Porque ela sustenta o meu biológico. Eu não posso comer qualquer coisa. Eu, por exemplo, esse tempo atrás, teve um rapaz que ele fez, tem até um documentário sobre isso, que ele foi se alimentar 30 dias, eu acho, no Mac. Não sei se você já viu esse documentário. 30 dias. Eu já vi alguma coisa, mas não lembro. Uma das coisas, ele ganhou peso e tal, mas uma das coisas que ele referiu é o quê? Prejuízo de memória. Nossa. E tá entendendo? E aí você pensa que como é uma estrutura biológica, o que eu posso fazer para cuidar bem dessa estrutura biológica, dessas estruturas biológicas envolvidas no aprendizado? Então você falou uma coisa, eu tenho que comer bem. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que dar substrato. Se o meu neurônio, lembra que os dendritos, olha só que interessante, os dendritos, William, não sei se você lembra dos dendritos, que são prolongamentos assim que tem no corpo do neurônio, são partes do neurônio. O dendrito, essa parte do neurônio, ele tem esse nome porque dendron, do latim, significa árvore. Então, o neurônio, os dendritos de um neurônio, quanto mais arborizado ele é, mais sinapse ele faz. Então, mais ele se conecta com outros neurônios. E nós sabemos que uma das mais importantes formas de aprendizado é associar. Então, quanto mais o neurônio se associa, por exemplo, através dos seus prolongamentos chamados dendritos, mais ele associa. E, portanto, mais ele conversa, maior a chance daquele neurônio estar gerando uma informação que vai ficar por mais tempo. Ó, só que para crescer, o que o neurônio precisa? Ele precisa de substrato, precisa de neurônio, precisa de substrato. Então ele precisa de quê? Ele precisa de glicose. Glicose que vem, por exemplo, de carboidrato. Então, quando você come, vai lá e escolhe, vou escolher tal coisa para comer, eu vou escolher um carboidrato aqui, vou comer batata, um exemplo. Né, ele é rico em carboidrato. Então, a batata é uma boa fonte de carboidrato. Legal, legal. Mas a batata que você está comendo vem com aquela gordura ruim e aquela gordura boa. Você vai fazer frita ou cozida, por exemplo. São coisas que um nutricionista, ele pensa na hora de fornecer para uma criança um produto que vai fazer bem para o cérebrozinho dela em desenvolvimento.